Boa noite a todos. Estamos começando agora nosso webinar Cibersegurança por debaixo dos panos. Meu nome é Rubens, eu tenho 15 anos, sou estudante de desenvolvimento de sistemas na ETEC. Meu curso faz parte de um programa de educação em parceria do Centro Paula Souza com a IBM. E nessa parceria, nós podemos contar, além de uma grade curricular diferenciada, nós temos o apoio da IBM por meio de palestras, mentorias e projetos extracurriculares como esse webinar. Qualquer dúvida que surgir ao longo da apresentação, vocês podem estar mandando no chat da live, que eu vou ler e passar para os palestrantes para que eles possam sanar as dúvidas de todos. Agora, sem mais delongas, vou passar a minha palavra para os palestrantes para que eles possam se apresentar e dar continuidade ao conteúdo da palestra. Olá, eu vou apresentar aqui minha tela então, e a gente já começa. Nossa, ok. Só um momento que aqui. Aí, legal. Então, beleza, bacana. Então, olá, pessoas. A gente vai falar sobre cibersegurança e eu vou começar me apresentando. Meu nome é Felipe Furquim. Eu primeiro gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. Eu sempre gosto de falar disso e aí, quanto mais eu puder falar, mais feliz eu fico. E eu queria agradecer, então, por me convidarem para falar um pouquinho sobre segurança. E quem eu sou, né? Eu sou um aluno de Sistemas de Informação na USP, Campus Leste. Eu faço parte, um dos grupos que eu faço parte é o EASH in the Shell, que é um grupo de extensão focado em segurança de informação. Nesse grupo, a gente tem, o nosso principal objetivo é democratizar a segurança de informação. Então, a gente sempre procura dar aulas, a gente se junta para estudar a segurança, tem sessões abertas que pessoas que são de fora do grupo podem participar, e o nosso foco é sempre espalhar o máximo possível o conhecimento, a conscientização de segurança, né? Sendo no aspecto técnico ou num aspecto um pouco menos técnico, aí o mais conceitual. E agora eu vou passar para a Larissa. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer a Emily, a todos os envolvidos aí no projeto, Rubens, Wayne, pela oportunidade, pelo convite da gente estar aqui palestrando para vocês hoje. É com muito prazer mesmo que eu venho compartilhar todo o meu conhecimento, aí um pouquinho, pelo menos, né, do meu conhecimento, das minhas experiências em segurança da informação, cibersegurança. Bom, meu nome é Larissa, eu trabalho hoje como analista de segurança da informação para um grupo empresarial brasileiro, que é do setor automotivo, financeiro e imobiliário. Eu tenho a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo. Sou especializada em segurança da informação pelo SENAC. E eu digo que eu tenho aí uma segunda escola, que foi uma escola de cibersegurança, que foi com o projeto, com o programa, né, da Networking Academy, da Cisco. Então, eu sou certificada aí pelos cursos do Cyber Security Essentials, o CCNA, que é mais voltado aí para redes, e o CyberOps Associate também. Bom, sem muitas delongas, né, vamos direto ao que interessa. Hoje, o que a gente vai estar vendo, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de dinâmica aqui na apresentação, não ficar muito cansativo aí para vocês, eu e o Felipe, a gente preferiu dividir um pouco o conteúdo, então eu vou fazer toda a parte aí de introdução, e ele vai dar início com a questão dos ataques, tá? Dar sequência com a questão dos ataques. Então, o que a gente vai estar vendo um pouco é história, os principais acontecimentos aí, os primeiros acontecimentos e marcos históricos da segurança da informação, da cibersegurança. A gente vai estar passando também pelo conceito, pela importância dessa área, né, a carreira dela, ou seja, como que a gente pode estar ingressando no mercado de trabalho, o que um estudante ou um entusiasta ele precisa para estar ingressando, precisa fazer ou precisa conhecer para estar ingressando nessa carreira. Quais são as formas de ataque, e aí muito mais focado nos ataques que ultimamente vem acontecendo, principalmente nesse cenário de pandemia, home office. A gente também vai abordar, em contrapartida, as formas de defesa a esses ataques e as formas de prevenção, tá? E, por fim, a gente vai finalizar aí com um questionamento
que acredito que todo mundo se pergunta, né, se a gente está seguro. Então, bom, antes de fazer todo esse script, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para vocês, trazer uma curiosidade do tema e da apresentação. Vocês sabiam que existe uma diferença entre cibersegurança e segurança da informação? Tem alguém aí que sabe? Pode falar, tá, gente? Saiba a diferença ou queira arriscar? Não? Bom, existe sim uma diferença, é uma diferença até pequena, tá? Pode passar, Felipe, por favor. Se vocês forem ver nessa imagem aqui, né, a gente tem duas imagens, basicamente, representando cada uma delas. Na segurança da informação, é possível a gente perceber aí que tem uma câmera de monitoramento logo em cima da imagem, um cadeado físico também, um celular, né, tem alguns dispositivos aí para a gente informar a senha de acesso ou biometria, e tem também um prédio, uma torre aí no centro da imagem, né. E isso representa muito bem a segurança da informação, no sentido de que ela é a segurança em sua totalidade, tá? Ela é a segurança como um todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente visita uma empresa fisicamente, a gente pode perceber certamente, né, no ambiente onde a gente está, ou nos corredores por onde a gente passa, a presença de uma câmera de monitoramento, tá? Ou então também, se a gente vai fazer uma visita a um data center, muitos de vocês aqui provavelmente vão ter essa oportunidade na faculdade, quando a gente vai entrar num data center, certamente a gente vai com uma pessoa responsável aí pela empresa, essa pessoa, ela tem uma credencial aí cadastrada, e ela faz o acesso dela, faz o acesso dessa credencial dela, antes de entrar na sala do data center, tá? Então, tem lá um dispositivo, geralmente, ali na parede, onde ele digita, informa a sua senha, que é de seu conhecimento, ou então ele informa a sua biometria, né? Coloca ali a sua biometria digital, facial, ou por voz também. O que tem também, costuma ter catraca nas entradas da empresa, catraca de acesso, né? Se não tiver catraca, provavelmente vai ter um segurança. Então, alarme também, tanto contra incêndio, quanto para quando a gente vai fechar a empresa, né, para resguardar ali o ambiente físico. Então, tudo isso é a segurança da informação, segurança física. E a outra questão, quando a gente fala da segurança digital, da segurança lógica, aí a gente está falando, sim, somente da cibersegurança, tá? Então, é o que está sendo representado aqui nessa outra imagem, né? Tudo que a gente fala a respeito de sistemas, de segurança, né, em sistemas, em aplicações, em servidores, rede, infraestrutura, tudo que é lógico ou digital, aí sim a gente está falando da cibersegurança. Então, no final das contas, se a gente for ver bem, a diferença é que a cibersegurança, na verdade, ela é um complemento, uma subcategoria aí da segurança da informação, né? Pode passar. Bom, e falando um pouco da história, o que a gente vai ver, a gente vai fazer uma linha cronológica da segurança da informação, a gente vai viajar um pouquinho aí pelos anos 60, onde tudo começou, os anos 80, e aí aconteceu muita coisa nos anos 80, então a gente vai dar uma especificada aí, então vamos passar por 1982, 1984, 1986, 88, vamos seguir para os anos 90, que também teve bastante marco histórico, e assim vai até 2010, 2014 e 2018. Pode passar. Bom, nos anos 60, tudo estava começando a acontecer, tanto na questão de internet, quanto na questão de computadores. Então, a gente teve aí já o primeiro computador multitarefa comercial, o mainframe S360, que foi feito pela IBM, tá? Essa monstruosidade aí do lado. Somente algumas empresas tinham na época. Depois também surgiu, na mesma época aí dos anos 60, a ARPANET. A ARPANET, muitos de vocês já devem ter ouvido, se não, vocês vão ouvir também na faculdade, mas ela foi uma rede precursora à internet.
tá? Então, ela foi criada justamente com a finalidade de interligar centros de comunicação entre os militares e os acadêmicos, né? Eles precisavam fazer uma troca ali confidencial de informação e eles utilizavam dessa ARPANET. Nos anos 80, a gente já teve a chegada aí foi uma época de vários acontecimentos e a gente teve a chegada dos computadores pessoais. Então, começaram a popularizar os computadores pessoais, algumas pessoas, somente pessoas mais ricas, né, tinham na época, e aí na foto a gente pode ver o Apple I e Apple II. Pode passar. Bom, falando mais especificamente, 1982, a gente teve o primeiro programa com características de vírus, que foi o chamado Elk Cloner. Ele foi desenvolvido por um garoto de 15 anos para a plataforma da Apple II. Na época, gente, como estava surgindo ainda os antivírus, né, foi o primeiro aí com característica de vírus, antivírus não, né, vírus, eles não corrompiam nada, tá? Eles não prejudicavam nem o usuário, nem a máquina ou os dados da máquina. Então, tudo que eles faziam basicamente era amedrontar o usuário, né? Dar um medinho ali, perturbar às vezes. Então, o Elk Cloner, na verdade, ele foi um vírus que infectou todos os disquetes que eram inseridos na máquina. E ele não destruía ou corrompia nada. Ele apenas exibia um poema na tela do usuário. E aí, o poema a gente tem aqui do lado, que basicamente traduzido aí, ele fala, né, Elk Cloner é o programa com uma personalidade, eu vou pegar todos os seus discos ou os seus disquetes, eu vou infiltrar os seus chips, né, sim, eu sou o cloner, ou sim, é o cloner, eu vou grudar em você como cola e vou modificar a sua RAM também, mas vocês podem ver que ele dá um medo, né, ele não faz nada, na verdade, mas ele fica dando um medo. Envia ao cloner. Pode passar. Bom, 1984, a gente já teve aí a aparição da ISA, que é a Information System Security Association, é uma associação até hoje muito famosa para profissionais de segurança da informação, e foi a primeira aí da época, então a gente já pode ver que foram surgindo já os primeiros profissionais de segurança da informação. 1986, teve a CFAA, que foi essa Computer Fraud and Abuse Act, do Congresso dos Estados Unidos, foi a primeira lei que tipificava os crimes de computador e buscava regulamentar o seu uso. Então, a gente já percebe aí um primeiro passo aí para regularizar, né, para dar um respaldo para a gente aí a respeito dos crimes que estavam começando a acontecer. Pode passar. 1988, a gente já teve aí o primeiro worm. O estudante Robert Morris escreveu um worm, né, e disseminou pela rede. Ele conseguiu derrubar até 10% dos computadores da internet. Naquela época, como ainda estavam surgindo os computadores pessoais, 10% era um número bem relevante, tá? Então, ele foi condenado a 400 horas de trabalho comunitário e teve que pagar uma multa de $10 mil. Foi bem sério o negócio. E o worm, basicamente, gente, para quem não sabe, ele é um programa independente, do tipo malware, e ele se replica com o objetivo de se espalhar para outros computadores através da rede, por exemplo. Mas não só através da rede, ele pode se espalhar através de pendrive, tá? E a diferença dele de um vírus é que muitas vezes ele não precisa ser executado, tá? Tem o caso dele ser executado por um usuário, tem o caso de não. Então, quando ele não precisa ser executado, ele explora uma vulnerabilidade da máquina ou do sistema operacional, né? Pode passar. Nos anos 90, a gente já teve bastante coisa acontecendo. Então, a gente teve os primeiros softwares comerciais de antivírus. O Windows 95, ele foi lançado com a promessa de ser um sistema seguro. E aí, em contrapartida, o Linux estava sendo proposto por Linus Torvalds, tá? Então, a gente já percebe aí uma disputa entre os sistemas operacionais, quem era o mais seguro, quem traria maior segurança para o usuário. E todo mundo sabe, né, que o Linux é tido como o sistema operacional mais seguro.
Foi publicada também a primeira versão da ABS 7799, que é o padrão britânico. Ele rege as melhores práticas para o gerenciamento de segurança da informação. Então, quem não conhece, nem eu conhecia, tá, gente? Mas ela foi transformada aí mais tarde na forma internacional de ISO IEC 17799. E hoje ela é a nossa famosa ISO 27001. Tá? Quem não conhece, vai conhecer aí logo que entrar para a área de segurança da informação. Pode passar. E a gente não podia deixar de fazer esse destaque aqui, né, que ainda fez parte das décadas de 90, o Kevin Mitnick, ou Kevin Mitnick, né, mas quem não conhece também vai conhecer com certeza, tá? Ele foi uma figura aí muito importante na área de segurança da informação. Basicamente, ele foi um hacker e engenheiro social, e aí ele ganhou status mundialmente, ficou famoso, né, na década de 90, mas ele já começou a surgir desde novinho, uns 13 anos de idade, e já começou a aprontar muito aí na área de segurança da informação. Então, ele começou aí a hackear as operadoras de telefonia, né, depois ele passou a hackear jogos mais simples, sistemas até das empresas, enfim, ele chegou até a ser preso. Mas ele deixou aí 2 exemplares muito importantes, e tem até mais livros dele, mas eu trago aqui 2 bem legais de vocês estarem lendo, tá? Dá uma boa noção aí do que é hacking e do que é engenharia social. Essa arte de enganar é mais voltado para o fator humano na segurança da informação e fala mais da engenharia social, e a arte de invadir é voltado aí para as técnicas de hacking. Pode passar. Bom, nos anos 2000, a gente teve já a explosão das fraudes e o cybercrime, de fato, começou a dar lucros. Então, a gente teve uma explosão aí de um vírus muito conhecido, o vírus Love Letter, que também era conhecido como I Love You. Ele infectou mais de 45 milhões de computadores em menos de 24 horas. Então, foi uma coisa bem estrondosa. Basicamente, ele exibia essa mensagem que vocês estão vendo aí na tela, tá? O assunto ele vinha por e-mail, o assunto do e-mail era I love you, e basicamente ele se passava por uma pessoa confiável aí da vítima, fingindo que estava apaixonado, né? Estava entregando uma carta de amor ali para ela. Então, o vírus Love Letter, ele foi um vírus de script, que ele teve origem nas Filipinas e se espalhou por e-mail. Ao ser aberto, ele se auto-espalhava para todos os contatos da vítima, passando por ela. Então, a gente já tem aí um começo de phishing, né? Mais tarde o Felipe vai falar aí sobre esse tipo de ataque. Pode passar, Felipe. Bom, um outro destaque muito importante que a gente tem para fazer nessa linha cronológica foi a data de 11 de setembro de 2001. Para quem não sabe, essa data foi quando aconteceu o ataque, o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, né? Mas o que tem a ver o atentado das Torres Gêmeas em Nova York com segurança da informação, né? Parece que não, mas tem a ver sim. Esse atentado, ele trouxe aí uma nova visão à segurança da informação, aos profissionais da área. Por quê, né? Muitas empresas estavam aí numa dessas torres, né? Tinham seus escritórios aí nessas torres. E do dia para a noite, da noite para o dia, literalmente, elas perderam tudo, né? Com esse atentado, as 2 torres foram para o chão e elas não tinham mais nada. A maioria das empresas armazenavam seus backups, seus dados físicos, as cópias dos seus dados na torre ao lado. E então, né, perderam tudo da noite para o dia. Então, aí, esse atentado, ele deu uma visão aí muito forte sobre o terrorismo e a criminalidade, né, todos os riscos aí que a gente pode estar correndo, e deu uma visão muito importante sobre os respaldos que a gente precisa ter aí na área de segurança da informação, com relação aos planos, às normas, às políticas que a gente precisa ter, toda a documentação, que também é muito importante, para a gente saber como agir,
né, perante uma crise ou depois de uma crise, de um desastre. Então, o plano de continuidade de negócios, plano de recuperação de desastre, plano de gestão de crise, resposta a incidente, todo esse tipo de documentação e processos, procedimentos foram surgindo, foram ganhando importância aí para a área de segurança da informação. E também os testes regulares dos planos e restore dos backups de banco de dados. Foi muito importante também, o pessoal começou a se movimentar, a fazer os testes regulares desses planos, para ver se eles estavam sendo atendidos em conformidade com toda a empresa, né, com todos os envolvidos, e checando o backup de dados, se eles estavam mesmo funcionando, se estava tudo certo. Pode passar. Bom, em 2010, veio aí uma frente de transformação digital muito forte. A gente teve a chegada do Big Data, BIOD, que também é uma política corporativa que permite que os colaboradores tragam seus dispositivos pessoais, seja celular, seja notebook, para a organização, né, e tudo isso mediante a políticas de segurança. As mídias sociais também vieram com muita força aí nessa época, a computação em nuvem e a internet das coisas. E tudo isso resultou em um investimento na área de segurança da informação, no mercado dessa área, de mais de $1 bilhão, né? Isso porque todas essas tecnologias que foram surgindo precisavam também de segurança. Então, foi uma outra visão aí que a gente precisou, os profissionais da área precisaram atender, né? Se virar a favor disso. 2014 veio aí o Marco Civil da Internet. Para quem não conhece, ela é uma lei brasileira que visa estabelecer direitos, deveres e princípios para o uso da internet, assim como as regras de proteção ao usuário. Tá? 2017, a gente teve o caso do WannaCry. O WannaCry foi um ransomware. Tá? Para quem não sabe, o ransomware, o Felipe também vai entrar no detalhe mais a fundo mais tarde, mas o WannaCry, assim como todo tipo de ransomware, ele criptografava os dados da máquina assim que ele infectava e pedia um resgate, né? Então, foram mais de 200 mil computadores infectados por mais de cerca de 150 países. Foi um caso bem estrondoso, aí, bem relevante também, e bem recente, até hoje, muita gente teme o tal do ransomware, e, enfim, ele explorou uma vulnerabilidade do Windows. Então, toda empresa que tivesse uma máquina, que tivesse uma rede, né, com esse tipo de máquina de Windows, com essa vulnerabilidade, estaria com certeza podendo contrair esse malware. 2018, a gente teve as leis que regem a respeito da privacidade e proteção de dados. Aí a gente fala da GDPR, que foi né, a lei de proteção de dados europeia, da Europa, a CCPA, que é da Califórnia, e a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Então, todas essas leis, né, para cada um dos seus países, aí passou a ser uma exigência para toda e qualquer empresa. Então, todas as empresas precisaram entrar em conformidade com essas leis, tá? E aí, adequando seus processos, seus sistemas, suas pessoas, serviços, né? Tudo de acordo com a proteção de dados. Pode passar. Bom, aí a gente finaliza a nossa linha cronológica de segurança da informação. É claro que aconteceu muita coisa depois disso, até hoje vem acontecendo, muitos marcos históricos, muitos ataques importantes aí, que a gente precisa ficar atento, mas a gente quis resumir aí, trazer só uma pincelada, né? Então, eu acho que ficou já bem claro para vocês o conceito de cibersegurança, mas, basicamente, retomando, ela é o conjunto de ações e medidas tecnológicas que são aplicadas para a proteção de redes, de sistemas, servidores, computadores e todos os dados contra ameaças e ataques cibernéticos. Pode passar. Bom, falando um pouquinho da importância
Por que que a cibersegurança é importante, tão importante aí para os usuários e para as empresas? Eu acredito que dá para a gente resumir a importância da cibersegurança em duas palavras: prevenção e proteção. Tudo que a gente faz, basicamente, é em torno de se prevenir e se proteger. E para quem que essa cibersegurança é tão importante? Para todo mundo, gente. Ninguém escapa. Então, usuários da internet no geral, tá? Empresas no geral também. E empresas seriam pequenos, médios, grandes portes, tá? Todo tipo de empresa. Isso porque a informação, ela é o ativo mais precioso. Então, ele precisa ser resguardado de todas as formas possíveis. E por que, né, que a cibersegurança ela é tão importante? Qual que é o motivo disso? Ela, basicamente, ela ajuda a evitar perdas financeiras, aí falando principalmente das empresas, né, isso porque quanto menos ataques a gente tiver, quanto menos invasões do nosso ambiente, menos perda financeira, né, então, maior respaldo, menos perda. Ela protege também a imagem da empresa, então, a credibilidade ou a reputação da empresa também, diante de um ataque, ela pode ser prejudicada, né, os clientes podem não confiar mais tanto naquela empresa, porque as empresas, elas precisam acionar os clientes, se elas forem atacadas ou não, se tiver dados dos seus clientes submetidos aí aos atacantes, aos hackers ou não, né? E ela também assegura a transparência e a proteção dos dados coletados, aí falando a respeito da LGPD. Pode passar. Bom, e não tem como a gente falar da cibersegurança, o que ela é, da sua importância, e não passar aí pelos pilares fundamentais da segurança da informação. Quando vocês forem estudar mais a fundo, existem aí 5 pilares, na verdade, da segurança da informação, mas basicamente 3 deles são os mais importantes. Então, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade, ela diz respeito à garantia de que uma informação ela só vai ser acessada pelas pessoas de direito, pelas pessoas que devem ter o acesso àquela informação, né? A integridade, ela já diz respeito a manter a informação íntegra mesmo, ou seja, a evitar que outras pessoas, que não aquelas que devem ter o acesso, tenham o acesso e modifiquem aquela informação de uma maneira indevida. Então, por isso que todos os sistemas aí precisam ter aqueles logs, os famosos logs de registro, né? Então, toda alteração que é feita nas informações armazenadas de um sistema, elas são mantidas com logs de registro, né? Quem que alterou, quando que alterou, para que alterou, né? Qual que foi a mudança da informação. Isso é para manter a integridade. E a disponibilidade, que diz respeito que uma informação, ela deve ser sempre acessível, estar sempre disponível para aquelas pessoas que devem ter o acesso àquela informação e sempre que necessário, sempre que elas precisarem ali acessar aquela informação, ela deve estar disponível. Tá? Pode passar. Bom, falando um pouquinho agora da carreira, do mercado de trabalho na área da cibersegurança, é bem claro aí para todo mundo, né, que nessa fase de pandemia, de Covid, de home office, muita gente aí perdeu seus empregos, né, ou teve uma baixa aí nas contratações, teve muita demissão, mas para a área de segurança não foi bem assim, foi bem o contrário. Então, para a gente aqui, para os profissionais da área, foi muito mais oportunidade essa época, e a área também ganhou muito maior notoriedade. Pode passar. E por que que ela ganhou notoriedade, né, na fase aí de pandemia, de home office? Os principais motivadores, justamente, foi um deles o home office. Porque as empresas precisaram se voltar para o novo normal. O novo normal era todo mundo trabalhando de casa, né? Então, quem tinha como fazer isso, se adequar ao novo normal, precisou se adequar também à segurança. Então, muitas vezes, a maioria das empresas
tinham atenção à segurança nos seus escritórios, nos seus ambientes físicos. E quando precisou mudar aí para o cenário em casa, elas precisaram se adequar, né? Teve toda uma transformação aí também para o cenário home office. E em contrapartida, com o home office, teve o aumento do número de ataques, aí, focados também em phishing, em, né, todas as técnicas que os atacantes conseguiam derrubar aí os computadores pessoais, né? Porque como as empresas estavam todo mundo trabalhando de casa, os atacantes se voltaram não mais para as empresas, mas muito mais para os usuários comuns da internet, que uma vez a pessoa estando em casa, ela provavelmente estaria com o computador da empresa ou com informações corporativas no seu dispositivo pessoal, e assim eles conseguiriam ter acesso a essas informações bem mais fácil, né, pensando que muitas das pessoas aí estariam desprotegidas. Então, esse também foi um principal motivador. E a LGPD, né, com a chegada da LGPD, desde 2018, muitas empresas até hoje vêm se adequando, vêm entrando em conformidade, e sempre tem a peça-chave ali da segurança da informação nessa área, nesse projeto. Então, é sempre necessário ter uma pessoa da TI, muitas vezes, que é da segurança da informação, para ajudar ali nas questões de privacidade, de proteção de dados, dos sistemas, né, das aplicações, enfim. E aí, o resultado disso foi que a área de segurança da informação ficou entre as profissões emergentes de 2020 no Brasil. Os profissionais de cibersegurança estão em segundo lugar entre as maiores tendências, e isso foi um levantamento realizado pelo LinkedIn. Tá? Bom, e vocês devem estar se perguntando, né, o que eu preciso para entrar, para poder ingressar nessa área, o que eu preciso me formar, o que eu preciso ter. Aqui eu dividi, gente, basicamente em itens essenciais e itens que são um diferencial aí para cada um, tá? O que é bom mesmo da gente ter é começar com cursos básicos de informática ou de tecnologia da informação, a gente pegando toda a base, mas também, é claro, é muito importante a gente ter a graduação na área da TI. Então, em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, ciências da computação, sistemas da informação também. O leque é bem grande e, basicamente, todos esses cursos te dão a base, te dão o know-how, conhecimento que a gente precisa ter aí do todo, da teoria, para a gente estar atuando na área. Pós-graduação, ou MBA, entra aí como item de diferencial, tá? É muito importante, se vocês conseguirem, se vocês puderem, tirar uma pós-graduação ou um MBA. E também tem a opção das certificações, né? Muita gente hoje está preferindo fazer uma certificação direto. E também é muito válido, a certificação, ela permite a gente crescer, a gente passar de uma posição a outra, né? Subir de cargo, a partir da nossa certificação. Ela comprova bastante conhecimento aí para a gente, e uma técnica muito boa que as empresas reconhecem muito. Campo de atuação, aqui eu mais ou menos agrupei e classifiquei em 3 principais. Basicamente, a gente tem a área de segurança de rede, que aí é mais voltado para a análise aí da rede, de firewall, de log, né, do que pode ser ameaça ali na nossa rede, na rede da empresa. Segurança de dados, que é a parte mais onde eu atuo, então, revisão, atualização, elaboração de políticas, normas, procedimentos, planos, a conscientização, o treinamento de funcionários, né, a respeito dos ataques. E também a questão de LGPD é muito forte nessa área, tá? O profissional de segurança de dados, ele atua aí com bastante força na proteção à privacidade de dados e muitas outras frentes. E também tem a segurança em nuvem ou segurança em aplicações, tá? Aí a questão de aplicações diz respeito para quem gosta do desenvolvimento. Eu vim do desenvolvimento, então tem opção sim, se você é do desenvolvimento, ir para a área de segurança da informação, e você pode estar atuando aí no desenvolvimento de códigos seguros, práticas seguras,
testes seguros, né? Às vezes um pen test, um SAST, um DAST, aí tem várias técnicas para vocês aplicarem aí nas aplicações, nos sistemas, e tá tornando tudo mais seguro. E basicamente, gente, se vocês estiverem aí na área de infraestrutura, de suporte, de TI, né, ou até do desenvolvimento, como eu falei, todas essas áreas, geralmente as empresas costumam abrir as portas para esse tipo de colaborador com essa formação, eles estarem adentrando aí para a área de segurança da informação, tá? Então, tudo é possível. Pode passar. Legal. Beleza. Beleza, então agora vamos falar um pouco mais, agora que tivemos uma apresentação legal aí de toda a contextualização, vamos falar um pouco mais da parte técnica, né? Então a gente vai falar de ataques, mais especificamente pentesting, malware, focando em ransomware, que a gente já jogou que seria o mais relevante, e phishing, e o ASP Top 10, que seria vulnerabilidades em aplicação web, ok? Então falando de pentesting, né? Pentest ou teste de intrusão, teste de penetração, tem vários nomes, o mais comum é pentest. E, basicamente, eu tenho um sistema. Como que eu sei que meu sistema é seguro? Uma das formas de fazer essa verificação é com pentesting. Então, pentesting eu vou contratar um profissional, né, para ele tentar invadir o meu sistema. Ele vai literalmente tentar hackear meu site, minha aplicação, alguma coisa assim, o meu servidor, rede, sei lá, com o objetivo de detectar vulnerabilidades. Então, uma vez que ele conseguiu invadir, ele vai falar, ó, seu sistema está vulnerável em tais aspectos, em tais pontos, e como você pode melhorar isso. Ok? Geralmente isso é usado, como eu falei, se usa técnicas de hacking. Existem três tipos de pentest, três principais tipos, né? Que seria o black box, o gray box e o white box. O black box quando a pessoa que está testando, né, o testador, ele está com uma perspectiva de fora da empresa. Então, basicamente, ele não tem acesso a nada, ele não sabe como é feito o programa, ele não sabe qual é o código-fonte, ele não sabe qual é a arquitetura de software, ele não sabe detalhes internos da empresa. É como se uma pessoa, não sei, acabou de conhecer o sistema e falaram, invade aí, beleza? O Gray Box, ele já tem alguns conhecimentos, ele já tem um acesso ao nível do cliente, então, por exemplo, ah, não sei, já tem um login usuário no sistema, né? Então aí vai tentar detectar vulnerabilidades pelo ponto de vista de um cliente, de um usuário, né? E talvez tenha até um pouco mais acesso de privilégios aí. E o White Box, ou Clean Box também, como chamam, é quando o testador tem acesso total a tudo. Então ele sabe qual é o código-fonte, ele sabe ah, ele sabe a arquitetura do sistema, então ele tem todos os detalhes aí para conseguir invadir. E por que é importante você ter esses três tipos? Porque são os três principais tipos, três principais meios que as pessoas podem tentar invadir, certo? Não necessariamente somente pessoas de fora do seu sistema vão tentar invadir. Às vezes é alguém que trabalhou no projeto, não sei, não sei, essa pessoa, por exemplo, não tomou tanto cuidado, alguém pegou as informações dela. E aí tem acesso ao código-fonte, tem acesso à documentação de arquitetura, e aí o invasor, ele vai ter todos esses acessos privilegiados, e aí ele invadiria o sistema de uma empresa que não fez um teste de white box, por exemplo. Entendeu? Isso não é bacana. Então, por isso tem que testar essas três principais possibilidades de níveis de acesso que um invasor poderia ter. Beleza? Legal. Agora vamos falar um pouquinho de ransomware, que é um malware. Um malware é um vírus de computador, certo? O ransomware não deixa de ser um malware, mas só que ele é um tipo específico que vai, uma vez que infectou uma máquina, um servidor, uma empresa assim, ele vai criptografar todos os seus dados. Então ele vai bloquear seu computador, vai criptografar tudo, você não vai ter acesso a nada. A não ser que você pague os invasores, né? Geralmente eles cobram em criptomoeda para não serem rastreados, então, você só vai conseguir ter todos os seus dados de volta, você só vai conseguir ter acesso de volta ao seu computador se você pagar. Se você não pagar, você não vai ter de volta e pode até ser que publiquem na internet e que, dependendo, sei lá, da sua empresa, isso não vai ser nem um pouco interessante, né? Vai ser bem ruim. Agora, falando um pouco dos tipos de ransomware, né? Todos eles,
ainda são ransomware, então todos eles têm o objetivo de criptografar dados, bloquear o seu computador e só devolver se você pagar, mas eles têm algumas variações. Às vezes essas variações são da época que surgiu, uma maneira que ele infectava o seu computador, a maneira que ele criptografava, enfim, eu vou falar dessas principais, existem bem mais, tá? Mas essas aqui são as mais interessantes. O CryptoLocker foi é um dos mais básicos e ele geralmente é espalhado via nexo de e-mail. Então, sua avó manda um e-mail para você falando: olha, Netinho, parabéns, aqui tem um cartão presente para você. E aí você olha lá, tá, é um executável. Isso é um pouco suspeito. Você clica no executável, aí o seu computador pega vírus e complica toda a sua situação, né? Ele criptografa seu computador todo. O outro é o WannaCry, que a Larissa tinha falado anteriormente, e basicamente ele explora uma vulnerabilidade no Windows e sai infectando tudo que está conectado na mesma rede. Um fato curioso desse vírus é que a Microsoft chegou a detectar essa vulnerabilidade que o WannaCry explorava de uma forma bem rápida. Eles identificaram isso de uma forma muito rápida. Mas, quer dizer, relativamente rápido, né? Surpreendentemente rápido. Mas o que acontecia? As pessoas não atualizavam o Windows, certo? Muita gente virava e falava, atualização do Windows, não vai atualizar não. E aí, não colocavam o patch para arrumar essa vulnerabilidade, e aí foi a porta de entrada para o Anacry se espalhar. O Jigsaw é um pouco mais tenso. Ele basicamente ele vai criptografar seu computador, mas quanto mais tempo se passa, mais arquivos ele vai apagar. Ele vai apagando partes do seu computador conforme você vai demorando para apagar. Então eles querem dinheiro e querem dinheiro rápido, entendeu? E aí pode ser que até aumentem o preço enquanto você não paga. Isso não é nem um pouco bacana e você vai perdendo os seus arquivos. É complicado. O Crysis, ele, ele, ele meio que conserta a sacada que as pessoas começaram a ter do CryptoLocker. Então, como eu falei, você recebe um e-mail da sua avó, assim, e tem um executável ali totalmente suspeito. Você não vai clicar no executável, vai sacar que um vale-presente não estaria no executável e executar isso poderia ter sérios problemas. Então, eles começaram a mascarar o vírus que eles enviavam por e-mail. Então, dessa vez, a sua avó mandou uma foto de um gatinho e falou: olha a foto do gatinho. Você fala: meu, eu tenho que ver a foto do gatinho. E aí você clica. Você vai olhar a extensão, obviamente, né? Você já está esperto aí com CryptoLocker, você olha a extensão, tá ali JPEG. Pô, faz sentido, né? Eu quero ver o gatinho. Mas é aí que eles também pegam aí que você pega o vírus também, certo? Porque eles usam arquivos de dupla extensão, ou seja, eles enganam colocando duas extensões. Então ele coloca, por exemplo, um arquivo, por exemplo, gatinho.jpeg.vbs. VBS é um script. Então você vai de início achar que é um JPEG, ele só vai mostrar o JPEG, mas na verdade ele é um VBS. E aí, quando você clicar na imagem, ele vai executar esse script e você pegou o vírus. O Love Letter que a Larissa mostrou mais cedo, ele era um exemplo de arquivo com dupla extensão. Se vocês lembrarem lá, na imagem estava loveletter.txt.vbs também. E era nisso, né? As pessoas olhavam, opa, um TXT, tudo certo, seguro, clicava e bum, dava ruim. O Petya é outro ransomware e ele criptografa o disco rígido da vítima através do MFT, ou Master File Table. Ok? E a gente falou algumas vezes do ransomware ser enviado por e-mail, né? E isso tudo é através de uma técnica, de uma tática de engenharia social chamada phishing, ok? Nem sempre phishing é sinônimo de vírus, ok? Existem maneiras, como eu falei, uma técnica de engenharia social. Engenharia social é uma forma que você faz para enganar a outra pessoa, né? Então, geralmente, essa técnica é usada para conseguir informações confidenciais, por exemplo, seu nome de usuário, sua senha, seu cartão de crédito, ou até mesmo pegar um vírus. Tem
tem isso é bem comum e às vezes é fácil de identificar. Por exemplo, você recebe um e-mail muito esquisito, cheio de erros ortográficos, assim, falando umas coisas muito aleatórias, tipo, a gente andou filmando você na sua casa e aí se você não pagar, até o dia a gente libera todas as imagens na internet. Tipo, um pouco suspeito, sabe? É um tiro. Eles lançam isso, se você não pagar, eles não perderam nada. Se você pagar, eles estão no lucro, sabe? Não necessariamente é verdade. Às vezes tem uns que são um pouco mais difíceis de identificar. Por exemplo, uns mandados para direcionados para e-mail de empresas, né? Às vezes as empresas geralmente têm domínio de e-mail e aí eles mandam direcionada para os funcionários de uma empresa falando, olha, a gente quer a gente está vendo algumas questões de segurança, vendo umas questões de sistema. Você pode mandar a sua senha e usuário respondendo esse e-mail? E aí a pessoa fala, opa, é da empresa, né? Então vou mandar. E aí ele tem acesso à sua senha e usuário, ele consegue invadir o sistema, entendeu? E já tem mais privilégios. Isso não é nem um pouco bacana. Beleza. Falando então agora de OWASP Top 10. O WASP é Open Web Application Security Project. É basicamente um grupo que se juntou para falar de segurança, né, mais focado em segurança de aplicações web, e eles têm uma lista que são as top 10 vulnerabilidades em aplicações web, ok? E essa lista é bem famosa, tá? Geralmente, se você está estudando esse assunto, é uma das primeiras coisas que surge aí para você dar uma olhada. Bom, vamos ver um pouco sobre ela, né? Não vamos entrar muito a fundo, mas pelo menos ver. A primeira vulnerabilidade que eles falam é o injection, tá? Que são basicamente dados inválidos enviados com o objetivo de fazer alguma coisa que a sua aplicação não estava programada para fazer. Ou seja, o mais famoso, por exemplo, é o SQL injection, né? E aí você, ao invés o SQL injection, quer dizer, o SQL vai checar o seu usuário, vai checar a sua senha, e se ele achar lá no banco de dados, ele vai falar, opa, tá tudo certo, as credenciais. Mas, ao invés de você digitar uma senha, por exemplo, você digita um pedaço de código em SQL. E aí, ao invés de ele interpretar aquilo como uma entrada, ele vai interpretar aquilo como um comando. E aí, por exemplo, ele pode dar acesso ao sistema. Um bem famoso é tipo 1 igual a 1. 1 igual a 1 é verdadeiro. Logo, ao invés de ele ver se a senha é verdadeira, se a senha é igual à senha que está registrado lá, ele só pega 1 igual a 1, opa, verdadeiro e libera. Esse é provavelmente mais básico. Mas tem outros um pouco mais complicados, né? E isso pode dar acesso ao sistema, pode zoar todo o seu banco de dados, pode travar seu site, pode. Enfim. E não é somente SQL injection, tá? Existem outros tipos de injeção de código. Uma forma de prevenir isso é com codificação de saída contextual, ou você preparar o seu servidor para tratar todas as entradas inválidas. Ou seja, se ele recebeu ali o que é um comando de SQL, ao invés de ser uma senha, de fato, aí ele trata essa entrada para ser um input mesmo e não necessariamente um comando. Outra vulnerabilidade que eles listam é o Broken Authentication, ou autenticação quebrada, que é basicamente quando pessoas usam métodos manuais ou automáticos para ganhar acesso de uma conta, ou seja, o seu site, a sua aplicação tem um método de autenticação de usuário quebrado, tá? Então, é fácil de invadir. Uma forma foi o que eu falei anteriormente com o injection, certo? Isso seria um exemplo de autenticação quebrada. Outra forma de autenticação é, por exemplo, com força bruta. Você fica testando várias senhas, vários usuários, até você ganhar acesso a uma conta, certo? Então, uma forma de prevenção, né, é a autenticação de múltiplos fatores, limitar tentativas de acesso e não permitir senhas fracas, entre outros, né? Mas essas são as principais. Só para vocês terem uma ideia do quão perigoso é você ter uma aplicação que tem uma senha que permite senhas fracas ou que não limita tentativas de acesso. Existe um site de namoro virtual se chamado Hokyu. E basicamente esse site ele tinha vários usuários, tinha uma grande quantidade de usuários, só que o site não era muito seguro. Eles não tinham eles não tinham uma infraestrutura boa de segurança. E o que aconteceu é que conseguiram invadir o site e nele
eles viram que todas as senhas estavam salvas em TXT, em texto plano. Então, ou seja, não estava criptografada, não passou por uma função de hash, elas estavam em texto plano. Ou seja, ele conseguiu a senha de todos os usuários sem ter quase nenhum trabalho, entendeu? E ele fez uma lista, né? Ele criou um banco de dados com essas senhas, são 14 milhões de senhas. E essa lista é a word list que a gente chama, que são uma lista de várias senhas, vários nomes de usuário, vários nomes de diretórios mais comuns, enfim, a RockU é a mais comum. E aí, por exemplo, sendo a mais comum, geralmente quem está começando agora. Tá, começando agora uma palavra forte. Quem já estudou um pouco sobre a área, é muito provável que vai ver. A pessoa nem é avançada e já conhece a lista rockyou.txt. E aí, se o seu site, por exemplo, não limita tentativas de acesso, ele roda um programa, por exemplo, o Hydra, que vai ficar, ele vai, você passa uma lista de usuários, ou um único usuário que você já tem certeza que existe, e essa lista de senhas. Se o seu programa permite senhas fracas, ou não limita a tentativa de acesso, ou não tem autenticação de múltiplos fatores, ele vai ficar tentando senha por senha. E é um comando que você precisa dar para você ver como seria fácil de quebrar, de quebrar a autenticação no seu site, entendeu? Outra coisa, por exemplo, enfim, não permitir senhas fracas. Existem programas também que ficam testando várias combinações de senhas. Ao invés de pegar uma lista de senha, ele fica testando algumas combinaçõezinhas. Isso não é bacana. Seguindo aqui, temos outra vulnerabilidade, que é o Sensitive Data Exposure, ou exposição de dados sensíveis, tá? E é basicamente quando tem a possibilidade de você roubar ou modificar dados sensíveis que estão mal protegidos, tá? Então, às vezes, é um acesso que as pessoas não deveriam ter, não sei, como eu falei, por exemplo, os dados do site RockU, né? Eles armazenaram aquilo lá sem criptografar. O ideal de senhas não é criptografar, tá? Senhas nunca é bacana criptografar, é sempre legal passar por uma função de hashing. Ah, criptografia, se você criptografa alguma coisa, você pode descriptografar. Função de hashing não. Uma vez que você passou para um hash, você não consegue voltar atrás, tá? Então, você criptografando dados sensíveis, às vezes é legal passar por função de hash em dados que não são necessários criptografar, mas às vezes tem dados que você tem que pegar de volta, certo? E aí você teria que passar por uma função de fazer o caminho inverso, descriptografar esses dados. Também é legal não armazenar dados desnecessários, então se você não precisa de uma informação na sua aplicação, você não coloca. E também é sempre bom controlar o acesso aos dados. Outra vulnerabilidade é o XML External Entities, ou XXE, e basicamente são processadores de documentos XML que estão mal configurados. Então, quando você passa um arquivo XML para ele processar ali, como ele está mal configurado, ele recebe alguns comandos aí não muito bacanas, e aí a pessoa consegue acesso à sua aplicação. Uma forma de prevenir isso é, sempre que possível, utilizar formatos menos complexos, né, como o XML. Então, um formato, por exemplo, bem comum é o JSON, tá? É sempre interessante isso. Também sempre atualizar os processadores de XML e desabilitar o DDT e o XML External Entity dos processadores, ok? Beleza. Falando agora do Broken Access Control, que é controle de acesso quebrado. Existe uma diferença entre autenticação quebrada e controle de acesso quebrado, tá? Às vezes a gente pode interpretar que é parecido, mas às vezes não é exatamente, quer dizer, na maioria das vezes não é a mesma coisa, tá? Um pode se encaixar no outro, mas não é exatamente a mesma coisa. Controle quebrado de acesso é quando, não necessariamente a autenticação, mas uma vez que eu já tenho o acesso, eu já estou logado no usuário, tal usuário não deveria ter acesso a certas informações, entendeu? Ou a certas partes da sua aplicação. Então, é quando não tem uma restrição de acesso devidamente reforçado. Por exemplo, quando o meu usuário mais básico ali, o perfil mais básico, tem acesso de administrador no meu sistema. Ele não deveria ter acesso de administrador no meu sistema, certo? Eu deveria controlar quem tem esse acesso. Então, se eu dou privilégio de acesso para todo mundo, todos os acessos, todos os privilégios de acesso, eu vou ter um controle de acesso bem ruim, bem inseguro mesmo, porque qualquer um pode acessar
qualquer coisa e modificar qualquer coisa. Então, tendo esse controle de quem pode acessar o que, é muito importante. E para prevenir isso, é aplicando o conceito de privilégio, auditar seus servidores e sites, implementar mecanismos de controle. Agora falando de security misconfigurations, ou más configurações de segurança. Basicamente é quando eu tenho uma configuração ruim ou incompleta de um sistema, como um armazenamento de nuvem aberto, um header HTTP mal configurado ou uma mensagem de erro contendo informações sensíveis. Isso são configurações bem ruins de segurança, certo? Às vezes uma mensagem de erro fala mais do que deveria e isso dá um indício de vulnerabilidade no seu sistema, entendeu? Então ela é uma mensagem de erro que aparece para o usuário, não deveria ser tão detalhado para o usuário, e sim para os desenvolvedores, por exemplo. Para os desenvolvedores tinha que ter todos os detalhes para eles saberem como arrumar, para o usuário nem tanto. Um exemplo bem básico de mensagens de erro que podem expor dados demais é quando você tenta logar num site, você coloca seu usuário, você coloca a sua senha, e aí ele fala senha incorreta. Isso é uma informação ruim. Geralmente os sites fazem o quê? Usuário ou senha incorreta. Então a pessoa não sabe se ela acertou o usuário, se ela acertou a senha. Então quem está tentando invadir o seu sistema fica na dúvida: será que o usuário está certo ou não? Se ele fala somente senha incorreta, pô, beleza, o usuário eu já sei. Agora eu vou fazer por força bruta para tentar descobrir a senha dele, sabe? Isso não é bacana. Beleza? E aí, de novo, uma forma de prevenção é auditar o seu software e ter um grande foco em uma boa arquitetura de sistema, ok? Beleza. O outro é cross-site scripting, ou XSS, que basicamente a gente vem falando de quando usuários, quando invasores estão tentando atacar diretamente o meu site, mas às vezes o meu site está vulnerável com a comunicação com outros sites ou outras páginas, entendeu? Então, às vezes o meu site está bem estruturado, eu tenho uma certa confiança de que ele não está vulnerável, né, totalmente vulnerável, ele está bem protegido, mas outro site que eu faço comunicação, não. E aí a gente tem um problema, né? Se esse site não está bem configurado, alguém pode invadir esse, mandar informações para o meu site e aí vai dar ruim, certo? O meu site vai ficar vulnerável através da comunicação com outros sites, beleza? E aí, geralmente, uma forma de prevenção, né, é usar frameworks que automaticamente escapam desse tipo de problema, né, por conta do seu design natural. Vocês entenderam? Ah, também escapar de requisições HTTP não confiáveis, então você só recebe requisições HTTP de fontes que você confia, que o seu site confia, beleza? Não de qualquer um, e também aplicar codificação contextual e etc. Tá. Insecure deserialization. Eu tenho dificuldade de falar deserialização. Então, vocês vão notar isso enquanto eu vou explicando isso. Vai ser complicado, mas tudo bem. O importante é que vocês entendam a ideia. Mas beleza. Isso basicamente acontece quando uma entrada de uma serialização pode ser controlada, fazendo com que ocorra uma deserialização insegura. Isso pode resultar numa execução de código remoto. O que é a serialização? É quando eu pego uma string ou um objeto, transformo em bytes. E a deserialização é quando eu pego os bytes e transformo em um objeto no meu sistema, no meu serviço. Isso é ruim, né? Quer dizer, esse processo não é ruim. O que pode dar ruim é se ele não tiver bem programado, eu posso passar uns dados aí para controlar a aplicação com base na serialização e deserialização. Então eu passo uma string ali como alguém que não quer nada, aí na hora da conversão, pá, eu pego o acesso via código remoto, beleza? Formas de prevenir: não aceitar objetos serializados de uma fonte não confiável, né? Sempre aceitar somente de onde você confia. Implementar uma série de checagens, então você vai checando se deveria fazer isso com tais dados e forçar rigorosamente as restrições de tipos antes da criação de um objeto. Então, uma vez que você recebeu esse objeto, vê se ele está do tipo certo, se deveria ser isso mesmo, se não deveria. Enfim, seguindo aqui, outra vulnerabilidade é usar componentes com vulnerabilidades conhecidas, tá? Então,
existe Bom, dando uma explicação aqui, seriam componentes como bibliotecas, framework ou outros módulos um exemplo, né, que eles teriam vulnerabilidade que eles, por exemplo, executam com os mesmos privilégios da sua aplicação. Isso é ruim. Existe um site, né, o CVE, que basicamente você tem uma lista de componentes e as vulnerabilidades mais comuns desses componentes. E ele é bem detalhado, esse site é bem conhecido também. Então, por exemplo, eu vejo que você está usando uma versão do SQL lá, do MySQL. Pô, eu vou pesquisar essa versão no CVE e descubro que essa versão tem uma vulnerabilidade X, certo? E aí no site tem até um código que você copia, cola e executa, que mostra como explorar essa vulnerabilidade, sabe? O código já está pronto, você faz ali, ele faz um reverse shell e pum, você tem acesso. Então, ah, evitar de usar esses componentes que têm vulnerabilidades conhecidas, tá? Então, ficar de olho nas CVEs mais recentes. Remover as dependências desnecessárias. Às vezes você tem que usar algo que já tem uma vulnerabilidade meio conhecida. Então, você remove dependências desnecessárias para ele não ter acesso a tudo. Você tira todos os privilégios desse componente para não ter privilégios de a pessoa não conseguir escalar o privilégio. O que é escalação ou escalamento de privilégios? É basicamente eu, como usuário, não tenho acesso a administrador, mas eu sei que tal programa tem acesso de administrador. Eu não conseguia chamar vulnerabilidade na aplicação, mas eu achei uma vulnerabilidade naquele programa. Então, eu invado aquele programa. Através daquele programa, eu escalo meus privilégios para eu ter acesso de administrador. Então, através daquele programa, eu sou administrador da máquina. Isso é complicado, isso dá ruim, certo? Beleza. Então, e sempre bom também obter componentes apenas através de da fonte original, né? Ou fontes confiáveis. Às vezes alguém coloca lá no GitHub e fala, opa, só baixar que tá safe. E aí você descobre que ele colocou um negocinho escondido ali e tá minerando Bitcoin. Não, tô brincando. Ele colocou uma coisa escondida ali que é uma vulnerabilidade ou ele tá coletando todos os seus dados, sabe? Então, sempre pegar de fontes seguras, fontes confiáveis, fontes originais. Beleza? Monitoramento e logs insuficientes. Essa é outra vulnerabilidade que é a falta um pouco monitorar esses ataques, certo? Então, geralmente, vamos supor, alguém invade seu sistema, né? Ele deixa uma persistência nesse sistema, nessa invasão, ou seja, ele não vai precisar ter todo o trabalho de invadir tudo, todas as vezes que ele quiser ter um acesso ali, ele deixa um caminho para ele já ter um acesso fácil, e aí ele consegue extrair e destruir os dados sem que seja notado, porque você não está monitorando todo esse processo. Então, uma forma de prevenir é manter logs de alteração e ficar de olho em qualquer mudança suspeita no seu site. E falando de ataques web, foi isso, né? Agora falando um pouco mais da perspectiva de como pessoa, né? Não como aplicação web. Como a gente pode evitar ataques? O primeiro que a gente fala é ah, antivírus. Importante você ter um antivírus no seu computador, né? Antigamente, tipo, uns tempos atrás mesmo, antivírus eram meio ruins, tá? Eles tinham, tipo, sei lá, você tem eficácia de 70%. Era tenso, mas ultimamente os antivírus estão muito bons. Eles estão com eficácia de 99%, sabe? Então eles estão protegendo bem. Ah, lógico, tem os melhores aí, tipo Bitdefender, McAfee, etc., Norton, mas no geral eles estão bem melhores do que antigamente. Então, tipo, sempre bom ter um antivírus, mesmo que você fique, não, eu não preciso de antivírus. Eu consigo tomar cuidado. Não, só evita, entendeu? É só evitar, baixando antivírus, beleza? Evita esse tipo de problema, foi isso que eu quis dizer. Outra coisa também é ficar de olho com golpes, né? No caso do phishing, nem sempre antivírus vai falar, olha, isso é um phishing, né? E nem sempre na varredura de arquivos o antivírus vai detectar que aquilo é um vírus, tá? Um antivírus pode detectar que aquilo é um vírus com comportamento suspeito. Então, aquele programa está fazendo coisas estranhas
avisa ali que tem um problema. Agora, na varredura do código-fonte, por exemplo, ele não vai. Talvez o antivírus não detecte. Por que eu falo isso? Porque, apenas por motivos acadêmicos, conhecimento, eu com o meu grupo que eu falei, o Yashin Deixar, a gente criou um malware. A gente não mostrou não mandou para ninguém, só testamos entre nós. E dando uma contextualização rápida, o nosso malware, a pessoa ia jogar um jogo, né? O jogo era do Thanos, a pessoa ia rodar esse jogo, ele ia falar se você sobreviveu ao estalo de dedos do Thanos ou não. A nossa ideia original era quando você jogasse o jogo, o malware ia apagar metade dos seus arquivos. Mas isso era um pouco maligno demais e a gente ia ter dificuldade de testar, né? Quem ia oferecer o computador aí para apagar metade dos arquivos? Então a gente manteve o jogo, mas mudamos a funcionalidade. A gente tem acesso remoto à máquina da pessoa, e aí, com isso, a gente consegue dar um comando para dar um fork bomb, que é basicamente travar o PC da pessoa, sobrecarregando a memória, e desculpa, e eu desconcentrei, desculpa. Basicamente, sobrecarregando a memória, o PC da pessoa vai travar, ele vai desligar, ele vai reiniciar. Não vai ficar travado para sempre, porque os sistemas operacionais, eles têm proteção, né? Então, eles vão fechar o seu computador e vão reiniciar. Beleza. A gente fez esse sistema, né? Esse código. Também tinha um que era o keylogger, que basicamente ele ia identificar o que a pessoa estava digitando no teclado, o que também é complicado. Analisando o nosso código com os antivírus, os principais antivírus, nenhum detectou que aquilo era um vírus, mesmo escrevendo malware. Então, por isso que às vezes é bom ficar de olho no que você está baixando, sabe? A gente não testou com o antivírus ativo executar esse malware, tá? Então, a gente só testou analisando o código-fonte. E, analisando o código-fonte, nosso malware não foi detectado. Ok? Então, sempre bom ficar de olho nisso. Outra técnica boa de ficar de olho é o cadeadinho no site que você está acessando. Se você olhar no seu navegador, no seu browser, tem um cadeado. O que isso significa? Significa que se tiver o cadeado, significa que a conexão entre você e o servidor está segura. Ou seja, no meio do caminho, ninguém consegue interceptar e pegar suas informações ou colocar coisas ali, certo? Então, a comunicação entre você e o seu servidor estão seguras. Mas o cadeadinho não garante que, uma vez que seus dados, uma vez que suas informações estão no servidor, que esse servidor seja seguro, né? Então, não é porque tem o cadeadinho é que o site é seguro. A comunicação entre o site é segura, mas uma vez que está no servidor lá, não necessariamente é seguro. Um exemplo disso era um site chamado netfuels.com.br. Não, era só .com, netfuels.com. E basicamente eles só trocaram o L com o I, e aí alguém mandava lá, olha, acessa aí, coloca sua conta, sua senha, seu cartão de crédito nesse site aqui, Netflix. E aí a pessoa colocava, viu o cadeadinho, pô, a comunicação tá segura, tá safe. E aí mandava seus dados de cartão de crédito para o servidor errado. Isso não é nem um pouco bom. Enfim, uma maneira que a Netflix fez para resolver isso foi que eles compraram esse domínio, então eles registraram o domínio do Netflix. Então, se você testar agora e escrever netflix.com, ele vai te encaminhar para o Netflix, certo? Isso é até que legal. Outras coisas também importantes para evitar ataques é ficar de olho na sua senha. Então, é sempre bom ficar de olho. Toma cuidado, né? Usar gerenciadores de senha é sempre importante. O que são gerenciadores de senha? Eles vão gerar uma senha aleatória, forte, pro seu, sei lá, para qualquer coisa, né? Se você precisa de uma senha, ele gera lá e ele criptografa tudo, entendeu? Então não é sempre bom evitar usar a mesma senha para tudo e sempre bom usar essas senhas aleatórias. Também bom evitar colocar seu nome em senhas. Se você não quiser usar o gerenciador de senhas, eu recomendo que use. Mas se você não quiser usar, interessante usar senhas que não contêm seu nome, que não tenha data de aniversário, número de cartão de crédito na senha é tenso, né? Número de telefone. Por quê?
existem programas que você coloca alguns dados pessoais da pessoa e ele vai gerar possíveis senhas com essa combinação. Então, por exemplo, você coloca lá Clovis 26 de 6 de 1980, sabe? Aí ele vai tentar fazer altas combinações. Então, ele tenta Clovis 80, Clovis 26, alguma coisa assim. E aí, se sua senha contém essas informações, né, ele vai pegar. Então, é sempre bom usar um gerenciador de senhas aí. Legal. Existem outros conceitos de como evitar ataques, mas esses são os principais, assim, certo? Beleza. E como se defender caso aconteça? É um pouco mais complicado. É melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Por exemplo, se você pegou um ransomware, se você não tiver um HD com um backup de tudo que você tinha lá, não tem muito o que fazer, né? O seu computador tá criptografado, ou você perde tudo, ou você paga os caras, certo? Se você tem um HD com um backup de tudo isso, você não precisa se preocupar. Você formata seu sistema e fechou e bota todos os dados de volta através do HD. O problema é aqueles que criptografam HDs, e se o seu HD backup estava ali, complicou. E também tem o problema, por exemplo, nem todos. Assim, até um certo tempo atrás a gente pensava, pô, só formatar o computador que fechou, eu tô livre do vírus. E recentemente, tipo, bem recente, eu vi essa notícia esse ano, assim, faz umas 3 semanas mais ou menos. Um grupo criou um vírus que é persistente mesmo depois de formatar o Windows. Ou seja, mesmo depois que você formatou o seu Windows, o vírus continua ali. E isso é complicado. Beleza? Enfim, passando para essa última parte. Estamos seguros? Larissa? Eu acho que essa é a questão que todo mundo quer saber, né, Felipe? Uhum. Bom, gente, chegamos aí ao questionamento final, tá? E aí eu questiono vocês, né? Se tudo que a gente fizer aí das medidas de. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu tô. Beleza. Se a gente aplicar todas essas medidas aí de segurança, de defesa, de proteção que o Felipe apresentou agora para a gente, quer dizer que a gente pode, então, né, sentar aí e ficar aliviado, pode ficar despreocupado que pronto, a gente vai estar seguro. Não é bem assim, tá, gente? Tudo que a gente faz aqui na área de segurança da informação é conhecer as defesas, conhecer os métodos de defesa, conhecer os métodos de ataque que estão mais sendo utilizados aí pelos atacantes, saber se proteger, saber aplicar as técnicas aí no nosso ambiente, né, proteger de toda forma que a gente conseguir, mediante a planos, a políticas, procedimentos, a todas as medidas técnicas, e, enfim, no fim, tudo isso é segurança em camadas, tá? Tudo isso é uma questão a mais aí que a gente está aprimorando no nosso ambiente, uma camadinha a mais aí que a gente está colocando. Mas isso não respalda, não dá o respaldo suficiente aí que a gente precisa. Infelizmente, na segurança da informação, a gente não tem nenhuma receita de bolo, que a gente fale assim, ó, aqui coloca esse ingrediente, põe mais tantos ovos aqui, que pronto, a gente está resolvido, a gente está seguro, né? Também não tem fórmula mágica, então tudo que a gente precisa é conhecer, tá sempre se atualizando, né, na área, isso é muito importante, e de fato tá ligado e tá se protegendo, tá? Então, eu retorno aí o questionamento para vocês. Eu acredito que é um questionamento muito mais inteligente da gente fazer, ao invés de estamos seguros, a gente pensar pelo sentido de estamos preparados, né? Eu vejo que é muito mais fácil a gente identificar os nossos problemas, identificar as nossas falhas aí no nosso ambiente, se a gente pensar por esse lado, né? Então, se, por exemplo, acontecer um ransomware aí, igual o Felipe estava falando, a gente tem backup, a gente está com os nossos backups em dia, a gente teria como dar tchau para o atacante ali que instalou um ransomware no nosso sistema,
restaurar tudo e voltar os dados aí dos backups que a gente tem armazenado e pronto, seguir a vida. É claro que assim, né, mediante um ataque desse, fica aí a questão de credibilidade da empresa, porque mediante um ataque desse porte, elas precisam tornar isso transparente para os seus clientes. Então, tem a questão aí da confidencialidade, né, que é um pouco quebrada, e da credibilidade, mas as empresas não perderiam os seus processos, não estariam assim, né, que nem aconteceu lá no cenário do ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Elas não estariam perdidas totalmente. Então, elas teriam como dar continuidade nos seus processos, nos seus negócios, né? Então, acredito que é muito mais a gente ver por esse lado. A gente teria como se defender, a gente saberia como reagir mediante a um phishing. Nossa empresa está preparada, nossos colaboradores conhecem o que é um ataque de phishing, eles sabem, que nem o Felipe falou, reconhecer os e-mails mais podrinhos, assim, que muitas vezes acontecem, que são disparados nesse tipo de ataque. Também eles saberiam reconhecer um spear phishing, por exemplo, um pouco mais focado aí, estudado diretamente em um colaborador ou em uma área. Então, a gente conseguindo se respaldar, conseguindo entender como que tudo acontece, o que os criminosos abordam, e saber como se defender, eu acredito que é muito mais viável pensar por esse lado, né? A gente consegue se proteger, a gente está preparado? E com isso fica o questionamento. Com isso fica o questionamento. Então, pessoas, agora vamos para a sessão de dúvidas. Aí está o meu e-mail da Larissa. Quem quiser entrar em contato, conversar mais sobre, a gente disponibiliza o e-mail. Já temos algumas dúvidas, né? Boa noite, Larissa e Felipe. Gostaria que vocês falassem da importância de entender as teorias de programação no desenvolvimento de sistemas seguros. Do Rogério. Legal. Então, a importância de você saber teoria de programação, né? Foi uma das coisas que eu falei, por exemplo, de acesso ou acesso quebrado ou autenticação quebrada, né? Se você não tem um bom conhecimento teórico aí de arquitetura de sistemas, você vai ter você vai dar mais acesso do que deveria para usuários, certos usuários, e tendo um bom conhecimento de, por exemplo, arquitetura de sistemas, você sabe como privar certas partes do seu sistema. Então, tem essa importância, né? Às vezes, até no sisteminha mais básico, por exemplo, mais baixo nível, falando, um acesso, por exemplo, uma variável, né? Você impedir que um outro programa que não seja o que você fez modifique uma certa variável, certo? Existem esses que, por exemplo, falando em Java, não sei se vocês viram ou não, mas isso tem em outras linguagens de programação que seriam métodos privados ou variáveis privadas, né? Seriam dados que você oculta de certos acessos. Isso é o mais básico, assim, né? Mas faz diferença, certo? Você tendo coisas privadas, impedindo que qualquer um acesse isso, é uma maneira de segurança. Então, essa é a importância, é realmente bem importante. Outro exemplo que eu falei é da SQL. Se você não tem um bom conhecimento de teoria do SQL, o seu SQL o seu programa vai receber qualquer tipo de entrada, e aí vai ter um injection ali, não vai ser bacana. Sem falar que um pen test, né, Felipe, igual você explicou, ele busca justamente verificar as vulnerabilidades aí do sistema, da aplicação, né, e se a gente já respaldar isso antes, no desenvolvimento seguro de uma aplicação, a LGPD também aborda isso, que é a privacidade desde o design, desde a concepção do aplicativo, do sistema. Isso é muito importante, né, não gera aí um retrabalho, não gera uma dor de cabeça, porque mediante um pen test isso poderia ser explorado por um atacante, e se a gente já desenvolver com essa consciência de código seguro, sabendo das técnicas, sabendo executar os testes dinâmicos aí que existem de segurança da aplicação, a gente torna tudo muito mais fácil e seguro desde o início, né? Aí tem também as empresas que aplicam esses tipos de teste, pen test, nas nossas aplicações, para entrar no lugar de um atacante e ver se aquela tua aplicação está de fato segura ou não,
tá? Mas vocês já tomando essa atitude de desenvolver seguro desde o início já é muito melhor, tá? É o cenário ideal. Uhum. Tem mais alguma? Aí tivemos mais uma pergunta do Omar Silva, que ele perguntou se vocês têm alguma formação na área. Tá? Legal. Você quer começar? Pode ser. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo e tenho também especialização em segurança da informação pelo Senac. Eu sou estudante de sistemas de informação na USP, no Campus Leste, e o meu contato principal com segurança é por hobby ou por interesse pessoal, e participando do grupo de extensão é a in the Shell, que a gente estuda, a gente se junta para estudar todos esses conceitos e ensinar as pessoas através de sessões abertas, que inclusive é para qualquer pessoa que tem interesse pode participar, não necessariamente do campus da faculdade ou do grupo. Depois desse webinar, com certeza eu vou mudar todas as minhas senhas, fazer meus backups de arquivos. É isso aí, gente. É importante. Tem que ter. É essa conscientização que a gente tentou trazer aqui, né, Felipe? Exato, exatamente. Rubens, teve mais alguma coisa? Bom, acho que foi só isso no chat da live. Foram as únicas dúvidas e o único feedback que nós temos. Então, acho que podemos encerrar por aqui. O Rogério comentou. Gostaria de agradecer a disponibilidade da Larissa e Felipe, em nome da ETEC Zona Leste, e também ao grupo por organizar esse webinar. Parabéns a todos. Esse é nosso coordenador de curso, que acompanhou a gente no desenvolvimento desse projeto. Legal. Bacana. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu também. Obrigado por tudo aí. E eu acho que é isso, né? Até mais. Então, acho que é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de vocês. Até mais. Obrigada. Boa noite, pessoal.